Olá, gente boa! Hoje o nosso canal vai conversar com uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida, Gedre Benjamin, terapeuta ayurvédica. Tudo bem, Gi? Tudo bom, Tudo, e João? você, viu? Grata, querida. Olha, muito obrigado, viu? Por Obrigada a disponibilizar seu você. tempo para gente, para conversar com o pessoal que está nos assistindo. Tá? Obrigada a você, querida. Bom, Gi, a nossa primeira pergunta é sempre essa. Hum. Onde e quando você nasceu? Eu nasci em São Paulo, em 1974, em julho, Hum, no bairro da Aclimação, num momento que Elis estreava no Tuca. no mesmo dia? Não foi no mesmo dia, mas na mesma Na mesma semana, porque semana. minha mãe sempre comenta muito que ela saiu do show da Elis já Pronta para praticamente você para a chegar. maternidade. Eu falei, que honra, Então, né? os seus primeiros sons foram com a voz É, da da Pimentinha. Pimentinha. Tenho muito dela em mim. E como é que teus pais te criaram? Meu pai faleceu muito. Eu era muito nova, né? Hum, Ele morreu, ele trabalhou no Ré, morreu logo em consequência da ditadura, 3 anos depois, em 77, mas já estava bem debilitado. Você tinha 3 anos. Eu tinha 3 anos, Ah. ele morreu com 30 anos. E minha mãe ficou viúva muito cedo. Minha mãe ficou viúva com 29 anos. Puxa vida. E meus avós tinham fazenda no interior de São Paulo. E aí ela acabou voltando para lá. E eu fui criada praticamente lá até os meus 16, 17 anos, quando eu voltei para São Paulo para fazer faculdade. E minha mãe sempre foi uma pessoa que me criou muito livre, assim, né? Minha mãe fez sociologia, meu pai era professor de filosofia, então meus pais sempre foram pessoas muito abertas, assim, muito hippies, né? E cresci ouvindo Caetano, Gil, Milton, lendo Simone de Beauvoir quando eu tinha 15 anos de idade. Eu lembro que minha mãe deu o primeiro livro assim que me marcou muito foi a biografia da Isadora Duncan. Eu devia ter Que é mais ou linda menos... essa biografia. Linda. Minha filha chama Isadora Por hoje conta dessa por biografia. conta dessa biografia. Eu li Isadora Duncan mais ou menos, eu tinha, sei lá, 11 para 12 anos e eu achava demais, né? Porque eu dançava balé também naquela época. E aí fui ler umas coisas sobre a Pina Bausch também. Então essa coisa da arte, da música, da dança e desse espírito, né, mais liberto, assim, sempre permeou toda a Teve minha presente. juventude. Entendi. Então sempre fui uma adolescente com muita liberdade de fazer e de contar para minha mãe tudo que eu experimentei, tudo que eu vivi, né? E às vezes ela queria saber, eu falei, você tem certeza que você quer mesmo saber? Olha! Você tem certeza, né? Porque eu fui criada assim, né? Com essa Você é filha única? possibilidade. Não, eu tenho um irmão. Teu irmão, tá. Que é muito diferente de mim. Mas sempre costurou muito, né? Tá. Esse respeito entre as Entendi. diferenças. Então, Que bom. fui criada por uma mãe assim. Tinha bastante liberdade. Muito. Um horizonte bem amplo que tua mãe muito. deixava para você, né? Com possibilidades de você experimentar, né? E seus avós eram presentes na sua vida nessa época? Foram presentes até a minha adolescência, depois acabaram falecendo. Entendi. E Gi, me diz uma coisa, você na sua infância, na sua adolescência, você tinha algum sonho para a sua vida, do que fazer da vida? Você sonhava em alguma coisa, em ser alguma coisa, ou fazer alguma coisa? Sim, quando eu era muito jovem, assim, eu sempre achei que eu fosse trabalhar nessa área de comunicação. Né? Não atuando, nada, mas eu sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa que a casa era sempre cheia de amigos. Entendi. Né? Eu sempre fui aquela meio, não líder de turma, mas uma pessoa que comunicava bem. Era amiga de todo mundo, tinha as diferenças entre as pessoas. Eu nunca fui de panelinha nenhuma. Né? Eu transitava por todas as panelas. E eu achava que eu fazia isso muito bem. Você faz isso muito bem. Você tem uma coisa de liderança muito forte, né? Então eu sempre transitei bem entre todos os mundos, né? Eu lembro que uma época eu tive um amigo meu que ficou preso um tempo e eu já trabalhava em São Paulo, né? Na época. Você trabalhava no quê? Eu trabalhava numa agência da FAAP. De publicidade. De publicidade, E eu lembro que o Pierre Cardin veio para o Brasil, então fizemos um lançamento, desfile, Cláudia Liz desfilando, né? Bem anos 80, assim, aquele glamour todo, o Pierre Cardin chegando no Brasil, lançando um livro, e né, a moda toda acontecendo nas escadarias da FAAP, Sociedade Paulistana. E um dia antes eu estava visitando um amigo meu num presídio que né, tinha acabado de acontecer, né, o massacre do Carandiru, ele tinha sido transferido.
E bem naquela época, músico, né? Enfim. Que entra nessa confusão toda. E eu achava demais, né? Você transitar nesses dois mundos, né? Completamente A gente diferentes. falar Casagrande e a Senzala, Exato. né? E eu fazia cinema, né? Foi na época que eu comecei a fazer faculdade de cinema. E foi logo que a Carla Camurati estreou com Carlota Joaquina, que teve aquele boom no cinema nacional de novo. Então, você estava em direção ao cinema. Você é o quê? Uma diretora, uma roteirista? Eu trabalhei muito tempo com produção de filmes. Com produção, fiz assistência de direção durante muito tempo. Depois trabalhei um tempo com finalização de filmes, filmes publicitários, filmes mesmo, né? E depois acabei indo para uma outra área, que foi a área, fiz letras, aí fui dar aula de literatura. Olha só, que interessante. Aí fui dar literatura brasileira. Em colégios particulares? Em colégios particulares, virei professora de literatura e amava fazer isso. Sempre gostei de dar aula e gosto de jovens, então eu gostava de estar. Você tem uma comunicação nessa turma. Sempre foi muito bom. Que bom. E aí fui fazer História da Arte, fui fazer uma pós em moda. E aí, como é que... Aí, no meio disso tudo, né? Uma vida super rica, super interessantíssima, né? Passando por várias coisas. Como é que entra a Ayurveda e a espiritualidade na tua vida? Então, nessa época mais jovem, eu sempre fui bem a porra louca da turma, né? A que experimentava tudo, a que podia tudo, sempre era tudo na minha casa, a mãe de ninguém deixa fazer festa, então vamos na casa da Gi, né? Eu sempre gostei de viver em comunidade, sempre gostei. Então, desde que eu vim morar em São Paulo novamente, fazer faculdade, o meu apartamento todo mundo tinha chave, era aquela, sabe aquele apartamento meio QG, né? Todo mundo tem a chave, todo mundo transita, eu chegava em casa, nunca sabia quem estava dormindo na minha casa, viajava 2, 3 meses, né? Uma vez fui para a Índia, fiquei 6 meses na Índia, sei lá, devia ter uns 20 anos de idade. Voltei, eu já sabia que minhas contas estavam pagas ali da casa, que tinha gente morando, as pessoas transitando. Era tudo bem. E a gente vivia de uma maneira muito orgânica, né? Sem ter que ditar nenhum tipo de regras e tal. Sempre convivi, sempre gostei. Eu gosto de gente. De gente, Gosto de gente, não gosto de viver sozinha. Eu gosto de viver com pessoas. Isso é uma espiritualidade, né? Porque é isso, né? Você meditar lá no Himalaia é muito fácil. Você fazer coisas boas dentro de um templo é muito fácil. Mas na prática, né? Aliás, o João Gilberto tem uma frase maravilhosa, você que gosta muito de música, ele fala assim: o maior presente que um ser humano pode dar para o outro é um encontro. Não é? Então é isso que você fez durante a sua vida inteira, né? Um encontro com as pessoas. Porque é um encontro que você cresce pelo pratica, outro, né? Com o outro. Então, essa troca, ela é muito, muito honesta, né? Quando você se abre para isso. Isso é uma prática espiritual, né? Exato. Essa coisa de gostar de gente, de ouvir a necessidade do outro. E ao mesmo tempo também você se posiciona, você coloca o seu posicionamento, a sua opinião, as suas bordas, sem precisar impor isso, né? A coisa acontece de uma forma... Por exemplo, eu trabalho numa clínica de Ayurveda há 10 anos e nós temos um time lá que estamos juntos há 10 anos e eu falo, gente, nunca nós precisamos sentar para fazer uma reunião para falar, olha, então você compra aquilo, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. Não, as coisas fluem de uma forma muito, muito gostosa. Assim. Que delícia trabalhar assim, né? Porque não tem essa coisa de um fez mais, o outro fez menos, não tem uma competitividade. Exatamente. Né? E a espiritualidade é essa coisa da comunhão, né? Porque quando você pensa na sociedade de castas, né? A gente que gosta muito da Índia, o que era uma sociedade de castas, né? Quando a gente pensa lá na época do Bhagavad Gita, né? 5.000 anos atrás. Onde cada um desempenhava o seu dharma, o seu melhor, né? Numa sociedade horizontal, para que as coisas acontecessem. Né? Então, essa verticalidade foi muito depois, né? Que aí entra o patriarcado, o ocidental, mas, assim, o poder, aí entra o poder. É essa sociedade que é o que a gente batalha até hoje. Almeja para uma coisa igual, né? Não é? É o que o Cristo falava, né? Somos todos irmãos, não adianta. Exato. E me diz uma coisa, Gi, uma curiosidade que eu tenho muito grande. Como é que você vê a importância da Ayurveda para a espiritualidade e a espiritualidade para a Ayurveda? Como é que a gente consegue fazer essa ligação? Então, só voltando à sua primeira pergunta, quando eu entrei para o Ayurveda, quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu já tinha ido para a Índia, já tinha ouvido falar em Ayurveda, algumas coisas... Desculpa te interromper, mas para explicar a coisa. A Ayurveda é uma tradição milenar indiana, uma medicina que tem
mais de 5 mil Mais de anos. 5 mil mais de 5 mil anos, é. Então é uma cura para as pessoas, e Gi agora vai explicar melhor, porque ela é que sabe de tudo isso. Eu sou apenas um ouvinte aqui. O Ayurveda, mais do que uma medicina, ele é um sistema de saúde. Né? Eu falo que o Ayurveda, ele ensina como a vida funciona. Né? Ayu significa vida e Veda, ciência. Então, a Ayurveda é uma ciência que você olha para a vida. Né? Como é que você se conecta com esse macrocosmos? Então, para o Ayurveda, nós somos um microcosmos dentro de um macro, porque somos compostos dos mesmos elementos que esse universo: ar, éter, fogo, terra e água. Né? E cada um desses elementos, eles contêm os seus atributos. Então, imagina que sim, para o Ayurveda a gente vai chamar isso, né, de Prakriti ou Prakruti, que seria a nossa real constituição. E essa real constituição para o Ayurveda, ela começa a se formar no momento da concepção. E aí entram dois fatores, como estava o pai e a mãe no momento da concepção, né? E aí entram as questões genéticas e energéticas do pai e da mãe. E emocional, energética e emocional. Né? Como foi o período gestacional, do que essa mãe se alimentou, quais foram as emoções e o que você traz de outra vida como memória. Que no nosso corpo é carregado muito pelo elemento água. Então, somando esses três fatores, em proporções que não sabemos, né? A gente tem lá o nosso, eu brinco que é o nosso código de barra, né? A nossa real constituição. E isso, conforme a gente vai crescendo, a gente vai fazendo escolhas, né? Daquilo que eu como, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, aquilo que eu consumo, que eu assisto, que eu leio, né? A cidade que eu moro, onde eu trabalho, quais são as minhas relações, como que eu levo a minha vida, né? Então, isso tudo vai fazendo com que você entre mais em harmonia ou mais em ruído, né? Eu sempre brinco, assim, a analogia que eu gosto de fazer, que eu acho que é mais claro de entender, é como se você estivesse sintonizando uma música numa rádio. Quanto mais próximo da estação tá essa música, mais fluida ela é, né? Mais gostosa ela fica. Quanto mais ela se afasta, mais chiados ela tem. Então, quanto mais a gente se afasta da nossa real natureza, daquilo que conecta a gente, né, mais chiados nós temos. Ou seja, mais ruídos aparecem. Quando a gente pensa numa medicina holística, né, numa medicina que integra, uma medicina integrativa, seja a medicina Ayurveda, a medicina tibetana, a medicina Siddha, que é do sul da Índia, né, é uma medicina que ela vai procurar unir corpo denso, corpo fluido, que é o corpo prânico, né? E o corpo mental. Isso a gente está falando de um corpo encarnado. Né? Um corpo encarnado, está aqui na Terra. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Dentro da filosofia do Yoga e do Ayurveda, a gente vai chamar isso de koshas, que são as camadas. Né? Então, por exemplo, você vai estudar antroposofia. Existem ways diferentes para a gente fazer essa conexão desses corpos. Na verdade, a gente vai para o mesmo lugar. Chega tudo no mesmo lugar. Entendeu? Assim, eu tô te falando porque antes do Ayurveda, os meus filhos estudaram em escola antroposófica e eu li muito sobre antroposofia e depois fui estudar Ayurveda e você fala, é a mesma coisa com outro nome, outra coisa. Outra linguagem diferente, mas chega outra linguagem, mas é exatamente essa união. Como é que você conecta isso? Yoga significa união. Né? Então, como é que eu consigo unir? Né? Existe um corpo denso, tem uma alma aqui dentro, e como é que isso se conecta? Né? Como é que isso se dá? Eu falo, assim, é como uma pista de pouso, né? O avião precisa ter isso precisa pousar. Então, dentro dessa medicina que integra, né, a gente tem os koshas, como eu falei. São o primeiro camadas. são as camadas, né? O primeiro kosha, a gente chama isso de Annamaya Kosha. Ana significa alimento. Então, esse corpo mais denso é um corpo metabólico bioquímico. Né? Então, o alimento entra, você metaboliza, o intestino vai separar dejeto de nutriente, o fígado vai fazer a segunda digestão, vai filtrar isso, mandar essa bilirrubina, que é essa toxina, para fora, vai levar esse nutriente para os tecidos que vão ser distribuídos, né? É como uma linha de produção. Né? E esse corpo metabólico bioquímico, ele gera basicamente duas coisas, que é energia e estrutura. Né? Como uma TV. Tem uma TV, eu vou, ligo na tomada, ela funciona. Então, o nosso corpo metabólico bioquímico, ele gera energia e estrutura para se manter. Né? Depois a gente tem o chamado corpo prânico, que é um corpo anatomicamente parecido com esse corpo denso, mas ele é um corpo mais sutil.
Então ele expande mais, né? Que é o nosso corpo prânico, que a gente vai chamar isso de prana maya kosha. Tá. Então é um corpo que o elemento ar e espaço predomina. Esse Que ele corpo é se alimenta sutil. do quê? A gente pode chamar esse corpo de um corpo dupletérico. Tá bom. Por que dupletérico? É. Porque em seguida nós temos o Manomaya Kosha, que é o nosso corpo mental. Entendi. Então esse corpo prânico, ele faz exatamente a conexão entre corpo e mente. Né? Tá. Ele conecta o corpo com a mente. Tá. Quando que eu conecto o corpo com a mente? Quando eu estou presente. Né? O estado de presença, ele me traz para uma ação concêntrica. Entendi. Não é? Quando eu estou presente, quando esse corpo se conecta, eu estou atenta. Você faz as coisas com consciência e tá Exato. aqui e agora, né? Né? Porque o corpo mental, que é o nosso terceiro corpo, ele se nutre basicamente dos nossos endrias, que a gente chama em sânscrito, que são os nossos sentidos. Tá. Então a gente vai chamar de pancha, que significa 5, endrias sentidos. Então os panchendriyas, que são os nossos 5 sentidos, eles vão nutrir o nosso corpo mental, de Manomaya Kosha. Né? Por quê? Porque eu percebo o mundo com aquilo que eu vejo, que eu penso, que eu ouço, com o que eu sinto, né? Eu percebo o mundo. As minhas escolhas passam pelos meus sentidos. E depois, dentro do yoga, a gente vai ter o Vijnana Maya Kosha e o Ananda Maya Kosha, que são corpos sutis, corpos de yogis. Corpos que você sai dessa matéria. Sai da matéria. Né? Tá. Então, dentro da medicina, que é uma coisa mais estruturada, por isso que eu falo corpo encarnado, né? A gente trabalha o fluxo desses 3 corpos para um dia a gente chegar no Vijnana Maya Kosha e caminhar para o Ananda Maya Kosha. E aí você já se liberta dessa densidade. Dessa densidade. Agora, Gi, uma coisa que eu queria saber. Esse corpo prânico, ele se alimenta do quê? Prana. Prana significa energia vital. Oxigênio. Né? Tá. Então, como que eu alimento, como que eu consigo nutrir prana? Primeira coisa, como é que eu sinto que o meu prana, ele tá perdendo altitude? A primeira coisa é pela vitalidade da pessoa. Tá. Né? Uma pessoa que fala pra você, nossa, mas eu fico muito cansada, eu tô muito exausta, eu faço isso, minha energia vital cai, eu vou em tal lugar, nossa, eu fico exaurida, eu me sinto sugada. Você percebe que é uma pessoa que ela tá mais aberta, de uma certa forma ela tem pouca proteção. Quando eu tô assim, quando eu me desconecto um pouco mais, não é? Quando eu tô mais desconectada de mim mesma, a chance de eu vacilar mais é maior. Com não é? Porque eu tô pouco atenta. Eu tô mais distraída, né? Então eu posso bater o carro, eu posso falar pra pessoa que não deve, eu posso não perceber, né, o que tá acontecendo no meu entorno. Por quê? Porque a minha energia ela tá mais pra fora, né? Então, por isso que eu falo que ele é um corpo dupletérico, porque ele faz exatamente essa conexão. Ele traz você para o seu centro. Né? Quando você está centrada e conectada com aquilo que é teu, né? Com aquilo que te pertence, você não precisa de ninguém dizendo o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Você olha para o diabo, ele está ali de Chanel, você fala, roubada. Né? Você olha para uma comida vegana, biodinâmica, e fala, putz, isso não vai me cair bem. Tudo bem. Você tem uma confiança, né? Você tem confiança em si mesmo. Né? Exatamente. Você não precisa de nenhum modelo de dieta, de nenhum modelo de guru, entendeu? Você segue a sua intuição. Que é o grande lance da gente, né? Exatamente. Agora, uma outra coisa, Gi, que você falou, que eu fiquei em dúvida. Você disse que a água no nosso corpo são as nossas memórias, né? Sim. Tem a ver com a reencarnação, essa coisa da água, essas memórias? Sim, porque a memória é o que você é o que você vai, na verdade, sutilizando. Tá. Né? Então é através da água que você... nós temos dentro do nosso corpo? Exato. Tá. Então a água, ela carrega essa memória. Tanto é que quando você nasce, né, você sai da água e vem para a terra. Tá. Para o Ayurveda, essa é a fase kapha da vida. A fase kapha, né, porque o Ayurveda, ele vai, esses 5 elementos, ele divide em 3 biotipos. Né? Quando a gente fala biotipos, é como se fosse 3 funções, porque Vata, Pitta e Kapha, na verdade, fazem as funções metabólicas, bioquímicas e bioenergéticas desses 3 corpos. Né? Então, como que eu posso assim, facilitar um pouco o entendimento? Por exemplo, quando você come um alimento,
O teu corpo grosseiro, ele metaboliza, ele tem uma ação bioquímica desse alimento. Então, ele vai passar por um processo digestivo, né? O teu corpo vai eliminar os dejetos e vai absorver os nutrientes. Esse nutriente vai dar qualidade aos tecidos, aos ossos, né? às células, e quantidade de estrutura. O sutil vai nutrir o seu estado mental. Né? Porque quando a gente fala em mente, a gente está falando dentro do yoga das trigunas, de sattva, rajas e tamas, que são os estados mentais. Você pode explicar cada um desses pra gente? Um estado tamásico é um estado, tamas significa inércia, obscuridade. Então, uma mente tamásica é uma mente obscura. Né? Aquela pessoa que você fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Mas isso que você vai fazer vai dar tudo errado. Não vai porque ser, um amigo meu fez morreu. Ele morreu. Então, assim, aquela pessoa que tá sempre, parece que arrastando aquela bola, né? De ferro no pé. Tudo é denso, tudo é escuro, tudo é pesado. Então, quando que a gente se alimenta de tamas? Quando eu como tudo que tá embutido, enlatado, congelado, no escuro, né? Uma comida velha que tem uma energia densa, fico me nutrindo de notícias ruins, moro num ambiente escuro com pouca luz, meio inóspito, né? Com muita umidade. Então, o estilo de vida, tudo que eu me conecto também tem a ver, né? Tudo que eu consumo, tudo que eu me relaciono. Então, essa energia tamas é uma energia de obscuridade. Né? Quando que eu preciso de tamas? Quando eu durmo. Quando eu durmo, eu preciso de tamas. Porque é o único momento que meu corpo precisa realmente entrar em repouso. Né? Por isso que, por exemplo, a gente usa um exemplo. A noz moscada. Ela é um alimento que ela tem uma energia tamásica. O cogumelo, ele tá ali no escuro, né? Ele é proteico, eu tô falando em termos energéticos, né? Ele é proteico em termos nutricionais, mas ele é tamásico em termos energéticos. Mas eu não posso comer cogumelo? Não tem nada a ver, porque você não vai comer 1 quilo de cogumelo por dia, né? Pra ficar assim tão pesada. É só um exemplo. Como cogumelo, adoro cogumelo e tal. Eu também, acho que... Rajas, que é a próxima energia. Rajas significa ação. Eu preciso da ação diante da vida? Eu preciso. Né? A ação que me faz concretizar as coisas. Né? Ela é a execução das coisas. Quando eu tenho rajas demais na minha mente, como que a minha mente vai? Ela vai para a distorção, ela vai para a reatividade. Né? Imagina que a mente é como um lago. Um lago. Né? Você lembra lá do Taj Mahal? A gente vai lá para o Taj Mahal na Índia, quando você vê lá o Taj Mahal, você tem o espelho d'água no Taj Mahal que reflete exatamente como ele é. Então chega turista de manhã, começa a jogar pedrinha na água, moedinha, essa água começa a se mover. Qual é a imagem que eu tenho do Taj Mahal? Distorcida. Então quando a mente ela tá rajásica, ela tá com muito movimento. Então qualquer decisão que eu tome com esse barulho interno, eu vou tomar, provavelmente a chance de eu errar vai ser muito grande. Seja por um estado de muita euforia ou de muita raiva, de muita tristeza. Então as pessoas rajásicas, elas são pessoas que tendem a ir mais para uma reatividade. São pessoas que estão muito reativas diante da vida. Né? Normalmente a gente fala que essa pessoa está pita. Não, essa pessoa não está pita, essa pessoa está rajas, com a mente muito agitada. Por isso que às vezes as pessoas falam, dentro do yoga e do ayurveda, então não se come alho e cebola, né? Não tem a ver, porque alho e cebola, em termos nutricionais, é excelente. Né? O alho é antiadesivo plaquetário, ele é anti-inflamatório, ele tem uma série de benefícios. Só que ele é, em excesso, ele agita a mente. Assim como o álcool, assim como o café, assim como o chocolate em excesso, assim como qualquer alimento que é energético para a mente. Excesso de pimenta. Tudo em excesso, né, Gi? Exato. Tudo em excesso, né? Então, esses alimentos que movimentam muita energia, eles aumentam rajas na mente. Você vê uma pessoa quando bebe, ela fica mais agressiva, mais reativa. Isso é verdade, é verdade. Né? Tamas significa equanimidade. Então a gente caminha, sattva significa equanimidade. Então a gente caminha de tamas para sattva.
né? Uma pessoa sátrica é uma pessoa mais equilibrada, ponderada, com mais estrutura. É uma pessoa que ouve, que pondera as consegue coisas, ter clareza das coisas. Tem uma clareza mental, né? Ela não vai deixar de se posicionar, mas ela vai se posicionar com mais verdade, com mais assertividade. Menos agressiva, talvez. Exato. Né? Então, se eu estou num estado tamásico, uma pessoa numa depressão tamásica é aquela pessoa que ela não se move. É aquela depressão que a pessoa está sentada na cadeira, você passa dali 3 horas, ela está na mesma posição. Você não sai de tamas para sattva sem passar por rajas. Você não vai dar algo para essa pessoa tomar para ela ficar mais calma e apática. Ela já está nesse estado de paralisação. Ela precisa agir diante da vida. Então, se você for dar uma erva ou um estilo de vida, é um estilo de vida que ela saia mais. Tem que pingar gengibre no nariz dela para ela sair para a vida. Entendeu? Né? Então, o Ayurveda, eu adoro essa medicina exatamente por isso. O Ayurveda não tem nada proibido. Nada proibido, né? Nada. Só o excesso, né? Talvez. Nada é bom para todo mundo o tempo todo. Né? E é bem isso. Tudo pode ser veneno ou néctar, dependendo da dose, para quem, e como por faz, quanto como, tempo, e como, né? como tudo na vida. Você sabe, Gi, enquanto você estava falando, eu pratico Tai Chi Chuan há muito tempo, né? E andei estudando um pouco da medicina chinesa. E você falou da água, e para a medicina chinesa, os rins são os órgãos tão importantes quanto o coração. Sim. Na Ayurveda tem essa relação? Tem. Né? O coração está muito conectado ao seu estado mental. Né? Então, por exemplo, na mente nós temos os 3 subdoshas de Pitta, de Vata e de Kapha. Né? O Pitta é o nosso Sadaka Pitta. O que é o Sadaka Pitta? O Sadaka Pitta é o nosso estado de discernimento. E é interessante porque ele está presente em 2 lugares, na mente e no coração. Né? E o coração, ele também é permeado pelo pericárdio. Né? Que é uma membrana, né? Que é uma membrana que é Kapha. Que é água, assim como os pulmões. Né? A pleura é essa camada de água que envolve os pulmões. Então, a água ali, ela está relacionada a essa ação de proteção. Né? As águas do corpo, elas estão relacionadas à proteção. Né? Aquilo que lubrifica, aquilo que permeia, aquilo que move dentro. Por isso que quando a gente vai envelhecendo e a gente vai entrando na idade vata da vida, a gente vai entrando num declínio, né? Porque a água, ela significa vida, né? Sem água não tem vida. Não tem, né? Então você vê, quando a gente entra na idade vata, né? A mulher, principalmente quando entra na menopausa, como que a gente percebe isso? Então as mucosas começam a ficar secas, a pele fica seca, a pele, as lubrificações, a articulação. Aí tem que tomar muita água nesse momento. Não só muita água, mas consumir óleos, né? Porque a gente precisa dessa lubrificação. Ghee, né? Por exemplo, o nosso sistema nervoso é um sistema ávido de gordura. Né? O nosso cérebro, a nossa mente está inserida dentro do cérebro, mas o cérebro como estrutura, ele é muito mais água do que qualquer outra coisa. Claro, né? Outra coisa também, dentro do taoísmo, né, que eu leio muito o I Ching, né? E outro dia me deparei com uma coisa que eu não tinha me atentado para isso. Tem o hexagrama paz. E o contrário da paz não é guerra, é estagnação. Então tudo isso que você está falando da Ayurveda tem a ver com isso também, né? Exato. Se tem uma coisa estagnada no nosso corpo, né, se o pulmão está doente, é um outro ponto que você tem que trabalhar para o pulmão curar. Então nós somos um corpo fluido. Se está estagnado, está em guerra, né? Exato. É isso que o Ayurveda, né? Assim, a saúde do Ayurveda, ela depende basicamente de 2 coisas. Do fluxo do prana, que é o fluxo da energia vital do corpo. Né? Tanto é que quando você vai estudar a mamaterapia, que é uma ciência dentro do Ayurveda, né? Que são os pontos mamas do corpo, muito parecido com basicamente os mesmos, né? Pontos da acupuntura, você vai trabalhar o fluxo desse prana, como esse prana flui no corpo. Né? Existe uma ciência no sul da Índia que chama Varna-terapia, e a gente tem um professor do Sri Lanka que toda terça-feira dá aula pra gente, incrível, que ele fala exatamente sobre isso. Né? É uma ciência. Você estuda lá com Vaidya durante 10 anos para você se formar em Varna-terapia e você trata qualquer doença através do ponto Varna do corpo, ou mamas do corpo. Né? Eles fizeram uma técnica agora, eu estava
né, nessa última aula, o nosso professor estava falando de um ponto que a gente tem aqui, entre, né, o ombro. Aqui no ombro? Você pega esses 3 dedos aqui, com essa ponta, não com a ponta do dedo, mas com essa parte do dedo, e você faz esse movimento, né? 3 rotações para fora, 3 rotações para dentro. Ele aumenta muito a oxigenação. Olha então só. Eles foram para uma base militar no Himalaia, onde as pessoas tinham lá, né, rarefeito muito grande, então muita falta de ar, e eles ensinaram essa técnica para aumentar a oxigenação. Então gente que tinha uma saturação de 92, 93, ia para, assim, com 2, 3 aplicações dessa por dia, ia para 98, 99 de saturação. Nossa, que interessante. Né? Isso uma técnica, assim, é um ponto, não é força, nada, é só a movimentação do fluxo da energia vital, que está relacionada à parte da respiração. Né? Incrível, né, Gi? Porque tudo isso que a gente está conversando é altamente espiritualização da vida, né? Da gente caminhar no planeta de uma maneira mais agradável para o outro. E mais né? consciente, mais né? consciente. Você vê que tudo passa pelas escolhas que a gente faz. E se a pessoa está fazendo os seus atos com consciência, você falou, a chance de errar é muito pequena, né? Entender que todas as nossas escolhas, elas reverberam. Né? Então essa coisa de, não, eu vou e faço o que eu quero, calma, não é bem assim. Não é bem assim. E aí, se a gente pensar numa sociedade, numa cidade, é um corpo social também, né? Então se tem um ponto estagnado ali naquela sociedade, tem que ter o fluxo da cultura, da arte, né? E às vezes você precisa ajudar aquilo, né? Empurrar aquilo, né? Não é assim, porque fica cada um na sua individualidade, né? Então aquilo que está emperrado ali, não, aquilo não é meu. Comigo, né? O governo tem que resolver, né? Aquilo não é comigo. Como diz um amigo meu, que é bem yogi, assim, e desses yogis que eu gosto, né? Porque não é só você botar a perna na cabeça, mas você ter uma ação, né? Diante da vida muito mais condizente. Porque nós temos incoerências. Estamos encarnados. Tá tudo bem. Não é? Quantas coisas você sabe e que você ainda olha e fala, nossa, o que eu tô fazendo nesse lugar? Mas tudo bem. Tô aqui, vamos lá, vamos de novo. Vamos tentar de novo, tá tudo bem. Não é? Nós estamos aqui para isso, para poder reconhecer. Mas é o que eu falo, bateu na tua porta, de alguma forma isso é teu. Exatamente. Então não dá para dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, isso não é meu, isso não. Nós estamos aqui para poder fazer as coisas acontecerem, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Nesse momento planetário. Então, essa coisa maravilhosa aí que a Gi trouxe para a gente, assim, falando sobre a Ayurveda, e é altamente espiritualizada, é um caminho que ela tem pela Índia. Estamos aqui na frente de um quadro maravilhoso do Cláudio Edinger, uma coisa linda aqui da Índia. E Gi, você tem algum livro que você possa indicar, se a pessoa quiser conhecer mais um pouco sobre a Ayurveda? Tem um livro que eu amo, tem um livro, um filme que eu amo, tem um filme maravilhoso que chama O Médico Indiano. O Médico Indiano, que eu acho que na Globoplay, se eu não me engano, tem esse filme, ele ficou muito tempo em cartaz nos cinemas aqui em São Paulo, mas eu acho que na Globoplay tem. O Médico Indiano é maravilhoso, fala sobre a história do Vasant Lad, que é um médico vivo, que vive no Novo México e é de Pune, no sul da Índia. E ele tem um livro que eu adoro, que eu super recomendo, é um livro fácil de entender, que chama Ayurveda, a ciência da autocura. Ayurveda, a ciência da autocura. Dr. Vasant Lad. Então é um livro que dá várias ferramentas para você ter um norte de como está a sua saúde. Entendi. Né? Algumas questões básicas, assim, como está a sua digestão, como está a sua eliminação, como está a qualidade do seu sono, coisas básicas do nosso dia a dia, né? Me ajudam muito, né? Muito, total. Assim, você ter uma clareza de como você está, como que as suas escolhas estão refletindo. E o autoconhecimento é fundamental. Porque às vezes uma escolha que faz sentido para você quando você tem 30 anos, com 40 não faz mais. O que eu estou fazendo mesmo? Né? Fazendo a mesma coisa. Entendeu? Às vezes é só uma questão de hábito, de você parar e falar, não, eu posso refazer esse trajeto de outra forma, entendeu? Eu posso fazer outras escolhas que fazem mais sentido para esse momento. Exatamente. Não é? E Gi, você atende aonde? A gente tem uma clínica, como ela já falou, que sempre flui a energia, os participantes eu conheço, é um lugar muito bacana. Queria que você falasse onde é que você trabalha. Eu trabalho na Vila Madalena, num espaço que chama Vida de Clara Luz, que foi o primeiro centro budista de São Paulo. Vida de Clara Luz. Então a pessoa ter um site para a pessoa entrar? Não tem site, tem mais o meu telefone. Você quer deixar o teu telefone? Posso deixar. É 11 9 5578 0909. Repita.
11 955780909. Então, olha, se vocês quiserem conhecer mais profundamente o trabalho da Gi, procurem, façam um tratamento. Tem, assim, curas maravilhosas que eu sei que acontecem por lá e é altamente a espiritualidade na prática. Você quer dizer mais alguma coisa pra gente, minha querida? Querido, queria te agradecer pela nossa parceria de vida, de Índia, de amizade. Nossa, e muito obrigado, já falei, agradecer o tempo que você disponibilizou pra gente no nosso canal, conversar com essas pessoas bacanas que nos assistem. Obrigada a você. Obrigado, viu? Obrigado Namastê. mesmo. Namastê. Gente, um grande Obrigada, abraço, gente. até a nossa próxima entrevista.